Queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos a este momento de oração e encontro com Deus. Hoje o Evangelho desse terceiro domingo da Páscoa nos convida a caminhar com Jesus, mesmo quando não o reconhecemos. Assim como os discípulos de Emaús, também nós trazemos nossas dúvidas, tristezas e esperanças. Peçamos a graça de sentir o nosso coração arder ao escutar a palavra de Deus e reconhecer Jesus presente em nossa vida. Oremos, Senhor nosso Deus, que nunca nos abandonais no caminho da vida. Mesmo quando estamos tristes ou confusos, enviai o vosso Espírito Santo para abrir a nossa mente e o nosso coração à compreensão das Escrituras. Ajudai-nos a reconhecer a presença de Jesus em cada momento, especialmente na partilha, na comunidade e na Eucaristia. Olhar com amor pelo Santo Padre Leão XIV. Fortalecei o nosso Bispo Dom Milton e sustentai com vossa graça todos os sacerdotes, especialmente aqueles que enfrentam crises vocacionais, para que encontrem apoio, acolhida e perseverança. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam, os discípulos discutiam. O próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não reconheceram. Então Jesus perguntou: O que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamando Cleófas, lhes disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele perguntou: O que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus, diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que afirmaram que Jesus estava vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligências e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as mensagens da Escritura que falava a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se assentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía.
Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: Não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. Estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos apresenta uma das cenas mais bonitas da ressurreição de Cristo, o caminho até o pequeno povoado de Emaús. 2 discípulos caminhavam tristes, desanimados, sem nenhum tipo de esperança. Eles acreditavam em Jesus, mas a cruz parecia ter destruído tudo. Seguiram Jesus até a sua cruz, mas não acreditavam na alegria da ressurreição. E quantas vezes isso também acontece conosco, quando algo dá errado, quando a dor chega, quando a fé parece não fazer sentido. Nosso coração também se entristece. Vamos até a cruz, vamos até a dor, mas nos esquecemos da alegria da ressurreição. Mas é exatamente nesse momento que Jesus nos aproxima de nós. Ele chega impondo, mas caminhando junto. Ele escuta, pergunta, acolhe e depois ilumina a situação com a palavra. E isso nos ensina algo muito profundo. Deus não abandona ninguém, especialmente nos momentos difíceis. O Catecismo nos recorda que Cristo ressuscitado está vivo e caminha com a igreja peregrina, a igreja que acredita no Cristo ressuscitado na Eucaristia. Mesmo que não o reconheçamos, ele está presente. Santo Agostinho dizia: temos Senhor que passa e não volta. Ou seja, é preciso estar atento para reconhecer Deus nas pequenas coisas. O ponto mais forte do Evangelho acontece quando Jesus parte o pão. É ali que os discípulos o reconhecem. E isso nos mostra claramente a importância da Eucaristia. É no partir do pão que Cristo se revela plenamente. Antes disso, eles já sentiam algo diferente. Não estava ardendo o nosso coração? E esse coração ardendo é sinal da presença de Deus. Quando a palavra nos toca, quando sentimos a paz, quando algo nos move ao bem, é Deus falando conosco. Por fim, após reconhecerem Jesus, os discípulos não ficam parados. Eles voltam correndo para anunciar. O encontro com Cristo sempre gera missão. Hoje nós somos convidados a fazer o mesmo. Reconhecer que Jesus caminha conosco, escutar a sua palavra, encontrá-lo na Eucaristia e anunciá-lo com a nossa própria vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amados irmãos e irmãs, vivendo esse ano da fé, a pedido do nosso bispo Dom Milton, rezemos pela sua santificação. Vamos orar junto à oração para o ano da fé. Senhor nosso Pai, concedei à nossa Igreja Diocesana de Barretos a graça de viver esse ano da fé com um coração renovado e aberto à vossa palavra, descobrindo cada vez mais o precioso tesouro da fé que a Igreja nos confia. Que saibamos reconhecer em vós o único Deus e em Jesus Cristo, o Senhor da nossa vida, que permanece vivo e atuante em nós e na caminhada da Igreja peregrina. Guiados pelo Divino Espírito Santo, nossa força e nosso Consolador, caminhemos esse ano da fé com alegria, esperança e fidelidade. Fazei de nós testemunhas do vosso amor, para que por meio do nosso testemunho outros também sejam conduzidos a vós. E pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe da Fé e modelo de confiança em vosso amor, guardai nossa diocese sobre o vosso cuidado e conduzi-nos sempre a Jesus. Amém.
Que o Senhor esteja conosco e nos guarde em seu infinito amor. Que Ele caminhe ao nosso lado e, assim como fez com os discípulos, aqueça o nosso coração com a sua palavra. Que nos ajude a reconhecê-lo na partilha, na Eucaristia e nos irmãos. Que fortaleça o nosso Papa Leão XIV, ilumine o nosso Bispo Dom Milton e sustente os seus sacerdotes, com apoio e oração das comunidades. Que pela intercessão de Nossa Senhora, de nosso padroeiro São João Batista e de Santa Teresinha do Menino Jesus, permaneçamos firmes na fé e no amor. E que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos proteja e nos conduza no caminho da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, fiquem com Deus. Que Deus abençoe a semana de vocês. Que pela intercessão de Nossa Senhora e do Divino Espírito Santo, possamos caminhar nessa semana refletindo na presença real de Cristo na Eucaristia e na partilha com nossos irmãos. Fique com Deus, até amanhã.